Dízimo e as ofertas pertencem nas leis cerimoniais. Leia em Deuteronômio 14, versículo 21 até 30. Leia em Número 18, versículo 21 até 31. O dízimo exclusivamente das leis, pertence nas leis cerimoniais. Não tem nada a ver com Jesus Cristo, que é o doutor da graça. Não tem nada a ver com os evangelhos. Estas leis já serviram, já não prestam mais para hoje. Veja em Hebreus 7, versículo 1 até 14. Leia até 14. Se possível, pode ler o livro todo. Vais ver como é que o apóstolo Paulo vem a falar acerca do dízimo. O que está lá escrito em Malaquias 3, versículo 8 até 10, aquilo pertence ao Antigo Testamento. Naquela altura, os sacerdotes ainda não pararam de fazer os seus trabalhos. Mas Jesus, quando morre, todos os trabalhos dos sacerdotes já não passaram mais a ser válidos diante de Deus. O que passou a ser válido é o sacrifício de Jesus. Os sacerdotes pararam seu trabalho depois de Jesus morrer e ir aos céus, e posteriormente a Roma cercou a cidade e destruiu a cidade até o templo foi destruído. Então é dali que os sacerdotes pararam de fazer os seus trabalhos. Dali, por isso que até hoje, muitos que falam sobre o dízimo nunca investigaram essa situação. Por quê? Porque estão a ganhar dinheiro. Por isso que, amado, eu peço a ti que tenha muita paciência. Examina tu próprio, vais encontrar nas Escrituras Sagradas. A partir de Gênesis até Malaquias, isso chama-se Antigo Testamento. Isso não vale mais. Isso só serve de exemplo para o Novo Testamento. O Novo Testamento é onde tem as palavras que poderão levar a pessoa até ao Rei, o dono da própria mensagem. Ouça Jesus e não ouça mais ninguém. Porque se você ouvir alguém, esse próprio alguém que você ouvir não vai te levar a ninguém. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ou seja, se não for por minha causa. Em Marcos 1, versículo 15, Jesus disse que está cumprido. Arrependei-vos dos vossos pecados, e creia no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Então, esse tempo já não é mais tempo de crer no Antigo Testamento. Moisés governou o povo israelita, depois deixou na mão do Josué e foi para os céus. E foi morto, e Deus o levou. Mas todos aqueles que vieram a existir por intermédio de Jesus, ou seja, vieram se converter a Deus por intermédio de Jesus Cristo, estes pertencem a Jesus, pertencem a Ele. Atos 2, versículo 23 adiante, o apóstolo foi bem claro, como assim foi dito antigamente, conforme está. Antigamente foi dito que viria alguém semelhante a Moisés, que todo aquele que não ouvir a Moisés, ou todo aquele que ouvir a palavra dessa pessoa semelhante a Moisés, seria salvo. Ou todo aquele que não ouvir, e todo aquele que não ouvir essa pessoa, ou esse profeta que é semelhante a Moisés, será morto. Então é Jesus Cristo que se assemelhou com Moisés. Então nós temos que ouvir Jesus Cristo. Quais são os seus ensinamentos? Devemos procurar qual é a vontade de Jesus, que é o nosso rei. Nós temos-lo como rei. Por quê? Porque rei manda. Então, se rei manda, o que ele mandou, devemos fazer. Por isso que em Mateus, no livro de Mateus 28, versículo 18 a 20, nós encontramos que idem, façai discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou, e lhe ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos ordenado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, nós devemos saber que Jesus nos mandou. Não tem mais nada. Em Atos 1, versículo 18, também encontramos que vós sereis minhas testemunhas, desde Jerusalém até aos confins da terra. Então, nós seremos testemunha de Jesus. Se nós queremos ser testemunha de Jesus, uma vez que os apóstolos não estão presentes, não estão vivos, então devemos examinar os evangelhos de Jesus Cristo para nós sabermos quais são as ordenanças que Jesus deixou para que nós possamos cumprir novamente. De maneira que façamos discípulos para Jesus Cristo no tempo de hoje, até que Ele venha
para que nos encontre nas suas próprias leis, para que nós sejamos seus filhos e amigos. Amém. Esse é o recado de hoje.